qualidade de vida, atividade física sempre caminharam juntas. Atualmente, as pessoas estão investindo cada vez mais em saúde por meio de diferentes práticas esportivas. A fisioterapia surge como uma grande aliada e atua na prevenção e também na reabilitação de lesões. Você sabia que dia 13 é celebrado o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional? Pois é, sobre a programação, sobre esse assunto, na verdade, que aliás eu gosto muito porque eu já precisei, atualmente estou fazendo fisioterapia e é impressionante como resolve, né? Ajuda. A gente vai conversar com o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Maranhão, Fernando Muniz. Vem pra cá, Fernando. Vamos conversar. Deixa eu deixar o meu chapeuzinho aqui do lado pra gente bater um papo. Seja bem-vindo, viu? Bom ter você aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Para começar, me diz uma coisa aqui. O que diferencia a fisioterapia da terapia ocupacional? São duas profissões que nasceram juntas, né? Desde 1969. O que diferencia é que uma profissão trabalha com o que a gente chama de cinesioterapia, que utiliza recursos físicos como forma de terapia, e a outra é cinesioatividade, utiliza meios para melhorar a atividade ocupacional dessas pessoas, dos pacientes. O que vocês estão programando aí para esse período? Então, a gente já fez uma ação social agora, no último sábado, lá no Parque de Tapiracó, né? E a gente tem visitas para o interior e algumas atividades também em loco, em serviços de fisioterapia e de terapia ocupacional. Já são quantos anos atuando aí, a CREFITO? O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Maranhão, que é o CREFITO 16, da 16ª região, ele tem hoje 3 anos de atuação no Maranhão. Ele foi desmembrado em 2015 do CREFITO do Pará, né, que nós éramos do Pará, do CREFITO 12, e há 3 anos que nós estamos trabalhando intensivamente no estado do Maranhão. E Fernando, o que envolve esse trabalho que vocês falam? É fiscalização, em prol de melhoria da atividade, o que envolve basicamente? Isso. O Conselho é uma autarquia pública, né, que tem como premissa a fiscalização do exercício adequado das profissões de fisioterapia e de terapia ocupacional. Então nós fiscalizamos a suficiência, tanto quantitativa como qualitativa, da assistência fisioterapêutica e terapêutica ocupacional para a população maranhense, no sentido de defender o usuário para um serviço adequado, um serviço qualificado. Né? Então nós avaliamos também bastante os serviços, os locais do estado que ainda há uma insuficiência de profissionais. E cobramos dessas instituições que esses profissionais façam parte desse corpo clínico de profissionais de saúde. Como é que é a atuação de vocês junto às instituições de ensino superior? Nós temos hoje vários projetos frente à instituição de ensino superior. Entre eles nós temos o CREFITO Jovem, que é formado por acadêmicos de fisioterapia e terapia ocupacional de todas as instituições do estado do Maranhão, e uma coordenação. Nós trabalhamos bastante nós fazemos também visitas em loco, nós vamos até a instituição de ensino superior e conversamos no sentido de conscientizar o acadêmico a vida profissional, a vida adequada profissional, do ponto de vista ético, do ponto de vista técnico, entender que a profissão que eles escolheram é uma profissão que tem um valor científico muito grande e é essencial para a saúde da população brasileira. Agora, Fernando, outro dia nós tratamos aqui no programa de algumas mudanças na legislação, algumas propostas de legislação de cursos na área da saúde para ensino na modalidade à distância. O que vocês do CREFITO pensam a respeito disso? O sistema COFITO-CREFITO, que é o sistema de todos os CREFITOs do Brasil, e o Conselho Federal de Fisioterapia, e também várias instituições de associações científicas, sindicais, são totalmente contra o EAD na graduação, né? Totalmente contra, por entender que nós não podemos oferecer nenhum tipo de qualidade na assistência fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional para um paciente de um profissional que é formado através de uma tela de computador.
Então, Para graduação não, mas para algum tipo de especialização vocês são mais maleáveis? Não. Toda situação, em algumas situações muito específicas que não seja propriamente referente à atuação do profissional, sim. Gestão, metodologia científica. Mas algo que diz respeito ao exercício mesmo da prática clínica, prática, não, né? A prática clínica é necessário que o aluno, que o profissional, ele exerça a prática baseado em evidências científicas, e essas evidências, elas estão contextualizadas em vários, né, estudos muito validados, com muita consistência, mas que são necessários a apropriação de prática, né, clínica mesmo, de uma observação com o professor do lado dele, né, para aprender de verdade aquilo que ele precisa aprender. Fernando, a gente tem alguns casos de médicos falsos, dentistas falsos e tal. A gente tem isso também nessa área de fisioterapia, e quais cuidados as pessoas devem ter ao buscar o auxílio de um profissional como esse? Muito boa pergunta. Nós temos sim, na área da fisioterapia e da terapia ocupacional, o exercício legal da profissão, que é feito por leigos, assim como na medicina, como odontólogos, enfim. O leigo é aquele que não tem o registro profissional, que não tem a graduação e o registro profissional. Esse registro é feito no conselho de profissão. Então, o médico, para exercer a medicina, ele tem que ter o registro no Conselho Regional de Medicina. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, para exercer essa profissão, tem que ter o registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o CREFITO. Então, sim, é necessário. A gente fiscaliza muito, já teve autuação. Por ser exercício legal, é um ato de polícia, né? A gente faz uma denúncia no Ministério Público, a gente abre um boletim de ocorrência, né? E esse profissional está sujeito realmente a submeter às questões legais, né? E, inclusive, a gente informa que o acadêmico também não pode exercer. O acadêmico não é graduado e não é formado ainda em fisioterapia ou terapia ocupacional. E em que caso eles podem exercer dentro da faculdade, como um processo de formação? Pode? Como processo de formação, eles exercem sobre a supervisão de um profissional e sobre a chancela de uma instituição de ensino superior, que tem um guia adequado para esse fim. Mas sozinho ele não pode exercer, assim como o médico, assim como outro profissional também Agora, não pode. Tem algumas especialidades que o cara faz depois que se forma e tal. Então, tem diversas especialidades. Eu conheço fisioterapeutas que fazem pilates, eu conheço fisioterapeutas que trabalham com osteopatia e tal. E aí, no caso dessas especialidades, dessas coisas que eles resolvem atuar, é preciso também algumas coisas, especialização, e é preciso que a gente cheque se há essa especialização. O Conselho tem como ajudar nisso também, para quem vai precisar? Nós temos hoje reconhecido pelo Conselho Federal 16 especialidades na fisioterapia e 6 especialidades na terapia ocupacional. Então tem, como você citou, a quiropraxia, a osteopatia, a fisioterapia e terapia intensiva, a cardiovascular, a acupuntura. Existem várias especialidades que são reconhecidas, né? E o exercício, a prática dessas especialidades é necessário que se tenha conhecimento, que se tenha habilidade. O que nós recomendamos sempre é que, se um profissional diz especialista, fisioterapeuta em, exemplo, osteopatia, que haja essa comprovação. Porque nenhum profissional, do ponto de vista ético, isso está no nosso Código de Ética, pode se dizer ter uma especialidade sem de fato tê-la, né? E nós temos esse registro no Conselho Regional, no Conselho Federal também. Então, pode entrar em contato conosco através do e-mail crefito16@crefito16.gov.br. Se colocar isso no Google, a gente consegue? Acha no Google. Crefito 16, acha nas redes sociais também. Entra no nosso site. Perfeito. Tem a denúncia que se pode fazer, qualquer cidadão pode fazer a denúncia de algo que observou de irregular. Vamos repetir o e-mail? crefito16@crefito16.org. Gov. Gov, Fernandinha. Põe na tela aí. crefito16
crefit16.gov.br. Pronto. E o site também é www.crefit16.gov.br. Perfeito. Então, lá tá temos na tela, todas então. as informações que a população precisa saber em relação a essas profissões. Eu quero agradecer a presença do presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Maranhão, Fernando Muniz. Obrigado. Nós que agradecemos e é um prazer imenso estar aqui e falando para essa população a importância dessas profissões. Seja bem-vindo quando quiser. Obrigado. Tá bom? Pode sair por aqui. Obrigado.